Boa tarde. Hoje a gente vai continuar o nosso estudo da árvore genealógica bíblica e a gente começou agora a leitura em Êxodo. Então, aqui em Êxodo 2, versículo 1, a gente já começa a pegar uma nova árvore genealógica. Então, a história que envolve esses dois primeiros capítulos de Êxodo é mais ou menos assim. José morreu, um novo rei do Egito passou a reinar o Egito e ele, vendo que os israelitas, os filhos de Israel, estavam se multiplicando muito, ele começou a escravizar o povo de Israel, porque eles estavam ficando com medo do povo de Israel crescer demais e ficar contra eles. Então, essa história está sendo contada aqui em Êxodo 1. E aí, em Êxodo 2, começa o que eu estou anotando aqui. Então, por esse medo, o rei do Egito pediu para que todo o filho homem que nascesse do povo fosse jogado no rio. Então, visto isso, duas pessoas da família de Levi, tá? Um homem e uma mulher, que não diz o nome deles, só diz que é um homem da árvore genealógica de Levi e uma mulher, casaram-se, tiveram uma filha, que também não diz o nome, por enquanto, e tiveram Moisés. Moisés era para ser jogado no rio e ser morto, por ordem do rei do Egito. Porém, a mãe dele colocou ele no rio, embalou numa cestinha, num barquinho, na qual ele flutuasse pelo rio e não morresse. Essa irmã de Moisés foi ao encontro da onde ele foi retirado. Então, a filha do faraó acabou encontrando esse bebezinho aqui, que é Moisés. Só que ele era um recém-nascido, de 3 meses. Então, a filha que estava junto a essa moça que achou ele no rio, falou: você quer que eu arrume uma mulher para dar de mamar para ele? Uma hebreia? Então, ela aceitou. E aí, a filha da mulher, que é a irmã do Moisés, levou o bebezinho para a própria mãe para amamentá-lo. E aí, passado um tempo, a mulher, mãe de Moisés, teve que dar o seu filho para a filha do faraó, porque esse foi o combinado. Então, para salvar a vida dele, os pais de Moisés fizeram isso. E, de fato, salvaram a vida dele. Tanto é que o nome de Moisés significa tirado, no caso, porque ele foi tirado da água. E passa um tempo, Moisés cresce, ele vê algumas pessoas, alguns pastores de ovelhas atrapalhando algumas moças para tirar água do poço, e ele defende essas moças. Essas moças voltam para casa, contam para o seu pai o que aconteceu, e o pai da moça chama Moisés para um jantar. E aí dá uma esposa para ele que se chama Zípora. E desse casamento entre Moisés e Zípora nasce Gerson, que significa estrangeiro ali. E aqui já aparecem mais 2 personagens, que é o sogro de Moisés, que é Jetro, pai de Zípora, que é mulher de Moisés. Aparece em Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Eu sempre anoto aqui o versículo que os personagens aparecem para o pessoal que gosta de estudar acompanhar. E é nesse versículo também, só vamos entrar aqui nesse assunto que é bem legal, é aqui que aparece o nome verdadeiro de Deus, né? Esse que é um dos assuntos que eu tenho abordado aí nos vídeos, na qual eu tô conversando, falando dos versículos bíblicos. Então, está bem aqui em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, na qual Deus, Yahweh, fala o seu nome verdadeiro para Moisés, porque Moisés teve esse contato com Deus, e Deus pede para que ele fale ao povo de Israel, né, sobre esse contato. E aí Moisés pergunta: mas como é seu nome? O que eu vou dizer para o povo, né? E aí Deus fala o nome dele, que em hebraico, né, são essas palavras aqui: Erreiê, Asher, Erreiê, que é eu sou, serei, o que sou, serei. Então, eu sou o que sou, eu serei o que serei.
E aqui as letras em hebraico do nome dele, Yud, He, Vav, He. Naquela época, as pessoas tinham conhecimento do nome de Deus, né? Coisa que hoje a gente não tem mais. A gente só sabe se ir atrás buscar, né? Mas já não é mais falado isso, né? Isso tá encoberto. Então, é bem bacana essa passagem de Êxodo 3, versículo 14, precisamente. E aí, mais pra frente, aqui em Êxodo 4, versículo 14, a gente vai encontrar um outro personagem bíblico, que é o Arão, irmão do Moisés. Só vou abrir aqui um porém de qual Bíblia que é essa, que tem essa escrita aqui, tá? Essa aqui é a Bíblia Judaica Completa. Essa daqui que eu estou usando para ler, por isso que eu anoto os nomes também em hebraico e em português. Só para questão de conhecimento, de curiosidade, de aprendizado, mas é essa Bíblia aqui que eu estou lendo. Então, essa é escrita dessa forma ali nessa passagem, né? Certo? Eu falei um pouquinho dessa Bíblia no vídeo Árvore Genealógica Bíblica, parte 1. Eu mostrei um pouquinho dela também, para as pessoas saberem qual Bíblia que eu uso e caso queiram também usar a mesma, né? Aqui também, só por motivo de conhecimento, aparece de novo o Criador falando do seu nome, né? As letras do seu nome em hebraico, Yud, He, Vav, He, que em hebraico seria assim, Yud, He, Vav, Rei. Então, esse aqui seria o nome do Criador. E tá aqui em Êxodo 6, versículo 3, nessa Bíblia aqui novamente, ó. Então, dando continuidade na leitura, a gente achou mais personagens para completar a página 15 de um estudo que a gente já tinha feito. E aí apareceu essa personagem aqui. Então, a mulher do Simeão, que é um dos filhos de Jacó, tá? Que tá referenciado aqui, ó. Opa. Simeão, filho de Jacó, na página 10. E aí, a gente escreveu aqui os filhos dele, mas só em Êxodo, capítulo 6, versículo 15, apareceu que a mulher na qual ele se casou era uma mulher cananeia. Então, a gente adicionou essa informação aqui. Aí, também apareceu dos filhos de Levi, que é Gerson, Coate e Merari. Do Gerson, os filhos dele são Libni e Simei, que está em Êxodo, capítulo 6, versículo 17. Os filhos de Coate é Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E isso tudo está em Êxodo, capítulo 6, versículo 18. Depois a gente vai referenciar esses 3 aqui na outra página, porque eles também tiveram filhos. E o último filho de Levi, que é Merari, teve 2 filhos, que é Mali e Muzi, que está em Êxodo 6, 19. Então, agora a gente vai voltar para o estudo que a gente começou a fazer aqui hoje, porque apareceram esses novos nomes e também a gente já vai conseguir completar o pai e a mãe de Moisés, que no começo não tinha aparecido. Em Êxodo 2 não tinha aparecido, apareceu só em Êxodo 6, os nomes das pessoas. Então, a gente tem aqui Amrão, tá? Só para vocês saberem. É esse Amrão aqui que é o pai de Moisés. Ele é filho de Coate, que é filho de Levi, que é filho de Jacó, das 12 tribos, tá? Os levitas. Então, a gente tem Jacó aqui, ó. Jacó, que é pai de Levi. E aí, vamos lá pegar Levi, que é pai de Coate, que é pai de Amrão, que é pai de Moisés e Arão. Deixa eu até anotar aqui em Êxodo 6, versículo 20. Ele me diz que Arão vem antes de Moisés, tá? Arão, que é o irmão de Moisés. E o pai Amrão se casou com Jaquebede. Então, Arão se casou com Jaquebede e teve Arão e depois Moisés.
Então, Arão é mais velho que Moisés, segundo Êxodo 6:20. E aí, por isso que eu mudei aqui, coloquei Arão por primeiro, deixei Moisés e coloquei a filha que a gente tinha anotado no começo aqui no final. O restante tá igual. Aí, agora a gente vai completar aqui os filhos de Coate. Então, a gente tem Izar e tem Uziel, que são irmãos de Arão. Então, aqui no Izar, tá? Em Êxodo 6:21, ele teve Corá, Nefeg e Zicre. Corá teve Assir, Eucana e Abi Asaf. Isso está em Êxodo 6:24. Aí o outro irmão, né? Uziel, ele teve Misael, Eusafã e Citri, que está em Êxodo 6:22. E aqui, como não coube no espaço, né? Esse Arão, irmão de Moisés, ele vem aqui porque ele se casou com Eliseba, que é filha de Aminabade, e eles tiveram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, segundo Êxodo 6:23. E desses filhos aqui, Eleazar teve Finéias. Então, por hoje, nosso estudo fica por aqui. Completamos mais personagens bíblicos novos aqui. E também nos estudos que a gente já tinha feito, que era da página 15. E assim, a gente fica com o estudo de hoje. Uma boa tarde para todos vocês e até o próximo estudo. E hoje nós paramos em Êxodo 6. Só vou anotar aqui. Ó. Parei em Êxodo, no caso Êxodo 6 eu já li, parei em Êxodo 7. E aí começamos essa leitura para continuar a árvore genealógica bíblica. Até mais!